como aprovar uma recuperação judicial, um plano de recuperação judicial, tendo um credor, um único credor em determinada classe, resolutamente contrário ao plano. Essa é a conversa que eu quero fazer na sexta-feira, tardinha, com os colegas, em sede de fechamento aí da semana, uma semana meio diferente, né? Porque é uma semana em que nós não tivemos um feriado na quinta-feira, mas essa é a ideia é explicar, pensar, refletir sobre como aprovar um plano de recuperação judicial, Luiz, sem o apoio de um credor essencial de uma determinada classe. Então imagina o seguinte cenário: credor classe 2, único, apenas um credor na classe 2, e você tem um plano a ser aprovado, e esse credor diz que não vai votar favoravelmente a esse plano. Basílio, tudo bem, meu velho Namuro, tudo bem? Então, essa é a questão que eu quero bater papo na sexta-feira, quase 7 horas, o pessoal em casa, o pessoal já descansando, e a gente vai trocar uma figurinha aqui leve, sobre esse tema. Primeiro, tenho que explicar rapidamente o que é recuperação judicial. Então, o que é recuperação judicial, Marcelo? Pelo amor de Deus, o que é recuperação judicial, Luiz? Cara, recuperação judicial é um processo previsto na Lei 11.101, que pretende oferecer condições para a empresa em dificuldades enfrentar essas dificuldades, suspendendo os compromissos de um lado e, em um segundo momento, apresentando um plano de pagamento desses compromissos. Então é simples, o pessoal, na verdade, complica algo que não é tão complicado assim. Eu costumo dizer que é um processo simples, mas não é um processo fácil de se atuar. Mas a questão é bem singela. Ingresso em recuperação judicial, suspensão imediata dos compromissos que a empresa possui, das dívidas que ela possui, inicialmente todas as dívidas, e após um período de suspensão dessas dívidas, e aí, conforme a competência do advogado e as condições objetivas, essa suspensão vai ser mais elástica ou menos elástica. A lei hoje indica, Elicásio, o prazo mínimo de 180 dias mais 180 dias. É isso que nós estamos falando. Então, recuperação judicial envolve esse prazo, 180 mais 180, e depois desse prazo se apresenta, se discute, se aprova um plano de recuperação judicial, e que significa, em apartada síntese, um plano de pagamento. Até vou dar uma sacada, vou dividir uma sacada para se incluir no plano de pagamento, que pode ser muito relevante no campo de batalha. Mas a questão é a seguinte: Marcelo, como é que eu aprovo um plano de recuperação judicial com um credor que resolutamente está em desacordo com o plano? Um único credor na classe 2. Você sabe, Janiele, que para aprovar o plano de recuperação judicial, eu preciso ter o apoio das classes que integram o rol de credores. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, você sabe disso. Então, eu preciso ter o apoio de 4 classes de credores. Eu preciso ter esse apoio para aprovar o plano. E tem uma classe que não vai me apoiar, a classe 2. Como é que eu faço diante dessa situação? Eu deixo a classe 2 votar contrária? Eu deixo a classe 2 simplesmente deixar a recuperação judicial de lado e discuto o voto abusivo? Bom, em primeiro lugar, o voto abusivo, muito cuidado com a tese. Eu diria que estude os requisitos do voto abusivo, mas veja a Lei 14.112, que reformou a Lei 11.101 e que limitou um pouco a discussão sobre a abusividade do direito de voto. Então, cuidado com a tese do voto abusivo, porque em 2021, com a Lei 14.112, o voto abusivo ficou mais complicado de ser discutido, tá bem? Mas, bom, a gente pode até discutir essa questão, mas eu quero apresentar uma alternativa hardcore, uma alternativa mais radical, uma alternativa mais pesada, que você não vai enfrentar qualquer risco. Então, imaginem que você vai apresentar o plano de recuperação judicial
tem a aprovação da classe 1, credores trabalhistas, tem a aprovação da classe 3, credores quirografários, tem a aprovação da classe 4, credores com garantia, credores MEs e EPPs, mas não tem a garantia do apoio do voto da classe 2 por causa de um credor. Tem apenas um credor na classe 2 que pode levar o seu plano, a sua recuperação judicial à quebra. O que você faz? Meu caro colega, você tem 3 alternativas. A primeira eu já mencionei. Discutir o abuso do direito de voto. Essa discussão pode ser feita, mas ela já foi limitada pela Lei 14.112. Eu posso abordar isso em tempo oportuno, se os colegas quiserem, eu até abordo agora. Mas vamos deixar de lado essa alternativa. A segunda alternativa que você tem está prevista, agora sim, é essa sacada que eu queria dividir hoje por aqui. Sexta-feira, sextou, então vamos devagarinho, encerrando a semana, pensando um pouco, eu quero provocar a inteligência dos colegas com essa conversa. Então, você pode adotar a estratégia prevista no artigo 45, parágrafo 3º. Ah, Marcelo, essa hora você quer vir com disposição legal? Eu já tirei a gravata, eu já não estou no escritório. Você quer falar de parágrafo e de artigo de lei? 19 horas? Pelo amor de Deus, quero sim. Olha só, o que diz o artigo 45, parágrafo 3º? Esse artigo indica que o credor só terá direito a voto se o seu crédito for alterado. Como é que é, Marcelo? Você está sugerindo retirar o credor do quadro de credores? Cara, em condições normais de temperatura e pressão, não. Eu quero que o credor se submeta à recuperação judicial. Agora, se existe uma situação limite que pode gerar um risco para a recuperação judicial, uma situação que pode inviabilizar a estratégia de seu erguimento, eu posso sim dispor no plano de recuperação judicial que, em relação ao credor X, mantém-se rígida as condições contratuais já firmadas no período anterior à recuperação judicial. As condições contratuais já formadas antes da recuperação judicial. Se eu dispor deste crédito nesses moldes, eu retiro do credor o direito de voto. Por quê? Porque as condições de pagamento do seu crédito não foram alteradas pelo plano de recuperação judicial. Agora, digam para mim se isso não é por demais interessante, se isso não cria uma condição interessantíssima para uma situação limite na qual você percebe existe o risco de a empresa convolar em falência por causa de um único credor. Então, um único credor nessa condição pode levar toda a estratégia de seu erguimento a uma situação limite. O que você faz? Retira o credor do quadro de credores, do quadro que vai deliberar sobre o plano de recuperação judicial, simplesmente dispondo que aquele contrato manter-se-á rígido nos seus devidos termos já pactuados antes da recuperação judicial. Ponto final. O credor não pode sequer discutir se ele concorda ou se ele não concorda. Por quê? Porque nós estamos iluminados pelo artigo 45, parágrafo 3º da Lei de Recuperação de Empresas. Eu, no seu lugar, meu caro colega, eu anotaria esse dispositivo. Eu anotaria artigo 45, parágrafo 3º, alternativa à exclusão de um credor dissidente que pode ser fundamental na aprovação ou reprovação do plano de recuperação judicial. É simples fazer isso? Não é simples. Já vi acontecer? Não vi acontecer. Agora, sabe o que eu já vi acontecer? E aí é interessante os colegas ficarem ligados. Hoje eu quero dividir, Adriana, o suprassumo hoje. Hoje eu quero dividir o que tem de mais quente. Então, encerrando a semana, algumas questões essenciais, eu quero dividir o seguinte, a cereja do bolo. Então, chegou no limite,
Apenas um credor na classe 2 pode levar toda a estratégia de soerguimento à baila, pode destruir um trabalho de 1, 2, 3 anos. O que você faz? Tira ele do quadro de credores, da votação do plano. E como é que faz isso? Faz isso a partir do artigo 45, parágrafo 3º, Bruno. Simplesmente dispondo que aquele contrato manter-se-á rígido nos seus próprios termos, na forma convencionada, no dia tal, na hora tal, e declina o número do contrato, declina todas as disposições contratuais. Assim, este credor queria votar contra a sua proposta, não poderá participar da votação do plano. Agora sim, imaginem o seguinte, Kelson, deixa eu ler com você aqui e já vamos prosseguir. Imagine que você incluiu essa disposição e no momento de aprovação os credores preferiram suspender a Assembleia. Suspensão da Assembleia. O que acontece? Nesse caso, o plano não vai ser aprovado pelos credores. O que estará sendo votado é a suspensão da Assembleia. Nesse caso, o credor da classe 2 votará. Por quê? Porque não se está deliberando sobre o plano em si. Então, muita calma nessa hora. Pense que a aprovação do plano de recuperação judicial envolve um jogo negocial, um jogo estratégico que a inteligência não pode ser desprestigiada. Pelo amor dos deuses, vamos pensar isso no modo estratégico. Vamos lá, Kelson, vamos lá. Isso não teria um risco para que se estimulasse os outros grupos, se aquele pode manter... Claro, meu velho, claro. Vamos pensar o seguinte, nós estamos diante de uma estratégia limite. E isso não precisa ser de nenhum modo sigiloso, isso pode ser claro e franco. Compreenderam? Isso pode ser de modo absolutamente transparente, em assembleia, afirmar, olha, nós vamos apresentar as condições de pagamento para a classe 1, 3 e 4, assim, a classe 2 será adimplida conforme os termos do contrato, porque esta é a única forma de a estratégia não convolar em falência. Ponto. Então, claro que envolve risco, Kelson. Agora é o seguinte, nesse momento, meu irmão, o que importa, Murilo, é enfrentar esse risco. O risco está colocado. Então, pode-se argumentar essa condição. E eu já vi em assembleias de credores alguns advogados sustentarem as condições da empresa em eventual falência. A condição dos credores em eventual falência. Já sinalizando, olha, eu estou ancorando o plano na alternativa que é trágica para vocês. Até porque o credor com garantia real da classe 2, que eu estou aqui mencionando, não foi despropositada a menção à classe 2, é aquele que possui garantia em eventual falência. Agora, o credor classe 3, o credor classe 1 e o credor classe 4 não possuem essas garantias. Tá bem? Então, situação limite, estratégia negocial pesada, mas que em uma situação desconcertante resolve. Sabe o que eu vi? Eu já quero responder aqui, Adriana. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Vou responder isso aqui. Sabe o que eu já vi em assembleias? Eu já vi empresas desistindo da recuperação judicial em razão de determinado credor. Então imaginem a seguinte situação. Uma empresa ingressou em recuperação judicial, na verdade é um grupo econômico que envolve 6 empresas, tem uma empresa mãe que, enfim, possui um número expressivo de credores, mas uma dessas 6 empresas possui apenas um credor. Então, toda a estratégia de recuperação judicial foi formatada a partir de um grupo econômico, antes ainda da Lei 14.112, então, planos de recuperação independentes. Todas as empresas obtiveram êxito na negociação com os
credores, exceto uma. E esta que não obtivera êxito na negociação, na hora da Assembleia, propôs ao credor a desistência da recuperação judicial. O credor concordou e a recuperação judicial foi baixada, foi encerrada por desistência da recuperanda e anuência do credor. Todas as outras empresas que orbitavam em torno dessa empresa seguiram a recuperação judicial, mas a recuperação judicial desta empresa que era parte do grupo econômico simplesmente foi baixada. Então é possível, e o que eu estou querendo fazer hoje com você, sexta-feira, 7:05, 7:06, eu estou querendo pensar fora da caixa. Eu estou querendo deixar bem claro que não cabe ao advogado que promove recuperação judicial cogitar a não aprovação do plano de recuperação judicial. O desafio do advogado que se dispõe a promover uma recuperação judicial é aprovar o plano de recuperação judicial. Ele tem que aprovar. Se ele não aprovar, se não tiver a certeza da aprovação, ele deve sim pensar em estratégias menos ortodoxas para fazer isso. Vamos lá, Adriana. Como Marcelo, modus operandi, qual é? Já no plano ou retira o credor chato pouco antes da Assembleia? Vamos pensar. Como é que funciona a Assembleia de Credores? A Assembleia de Credores, ela é inaugurada e normalmente ela é a primeira que é aprazada pelo AJ, aprazada pelo administrador judicial, requerida pelo administrador judicial, aprazada pelo juízo, ela é instalada, se tiver o quórum lá de acordo com a legislação, e normalmente se suspende. Tá bem? Suspensa a Assembleia, o que acontece é que quando se retoma, existe uma imersão na negociação. Parece que aí sim as negociações se aprofundam. E aí é possível que entre a suspensão e a reabertura as condições de pagamento do plano se alterem. Normal, isso acontece. E nesse caso, o credor classe 2 único foi resoluto em recusar qualquer forma de negociação. É isso, Adriana. É isso. Ele simplesmente se negou a discutir qualquer termo de pagamento. Tem alternativas para demover o credor desse posicionamento? Tem alternativas. Aliás, seria um tema interessante também para a gente fazer uma live. Como é que eu demovo a resistência? Como é que eu demovo o credor de uma postura mais fechada? Como é que eu faço com que ele venha para a discussão? Podemos fazer essa discussão também. Aliás, essa é uma sacada, esse é um tema muito interessante. Mas assim, não conseguimos demovê-lo. Não conversou comigo sobre como demover, foi para a Assembleia e ele vai votar contra. E é a classe 2 que vai votar contra. Você entendeu que é apenas um credor e esse credor vai votar contra. O que faz? Você pode, Adriana, dispor sobre essa condição momentos antes de abrir a Assembleia. Momentos antes. A Assembleia vai ser reinstalada, vai ser reaberta às 8h30, 8h30 da manhã, 8h05 da manhã. Olha, eu quero apresentar um aditivo à Assembleia e nesse aditivo se dispõe na classe 2 a disposição está em pagamento nos termos da pactuação pretérita. Problema nenhum. Tá bem? Então, essa é a ideia. E um terceiro tema que eu quero rapidamente sublinhar aqui para a gente já descansar um pouco. Se quiser descansar, já fazer alguma outra coisa que quiser fazer, já ligar os Netflix, já ligar os Globoplay, já ligar outras coisas interessantes que estejam a fim de fazer. Olha só, agressividade na prospecção. Eu quero aqui conversar um minutinho sobre prospecção. Meus caros colegas, não há como, no contexto atual, defender recuperação judicial de modo sereno, tranquilo, descompromissado, com desapego.
Recuperação judicial é o remédio para a empresa em crise. Ponto. Tem que se falar com a boca cheia, tem que se argumentar com vontade. Porque recuperação judicial é um remédio para a empresa em crise, do mesmo modo que um divórcio é um remédio para um casal que não está bem, que não quer mais conviver, que não quer mais manter a vida familiar. Só que o divórcio é a resposta jurídica que todos os casais conhecem. Então, eu não preciso sentar na frente de um casal e explicar, olha, vocês devem se divorciar porque o direito oferece esse remédio para vocês. Não precisa, porque eles sabem disso. Todos os casais sabem que a resposta que o direito oferece à crise do casamento é o divórcio. Então, eu não preciso sustentar com calor a necessidade de se promover um divórcio. A mesma coisa eu poderia dizer sobre o reclamatório trabalhista. Um trabalhador que, enfim, tem violado inúmeros direitos na sua relação laboral, no seu contrato de trabalho, ele, ao se afastar da empresa ou ao procurar um escritório especializado no direito do trabalho, ele não precisa ser convencido a ingressar com uma reclamatória trabalhista. Por quê? Porque ele já sabe que a reclamatória trabalhista é a resposta que o direito oferece às suas condições objetivas. Então vocês entendem isso? Eu não preciso, diante de um trabalhador com os seus direitos violados, enfim, como queiram, eu não preciso argumentar que é necessário ingressar com uma reclamatória trabalhista, porque ele sabe que a resposta que o direito oferece, e é uma resposta óbvia, é reclamatória. Divórcio é a mesma coisa. Agora, recuperação judicial não é uma resposta óbvia. É isso que eu queria chamar a atenção dos colegas. Recuperação judicial não é uma resposta natural que vem de plano diante de uma crise do agente econômico. O agente econômico em crise, o que ele pensa é como é que eu faço para sobreviver. O agente econômico em crise pensa como é que eu faço para manter a minha operação. O agente em crise pensa como é que eu faço para as execuções restarem interrompidas. Como é que eu faço para o fisco não quebrar a minha empresa? Como é que eu faço para os trabalhadores não distribuírem dezenas de execuções e fecharem o meu negócio? Como é que eu faço para o banco não pedir a minha falência? É isso que os empresários pensam. E os agentes econômicos pensam assim. Eles não pensam que o remédio para o problema deles está na Lei 11.101. Na cabeça do agente econômico não existe resposta. É isso que eu queria dizer, e até estou me estendendo demais, mas é isso. Basílio, na cabeça do agente econômico não existe essa resposta. Não existe essa resposta, melhor dizendo, meu irmão, essa resposta intuitiva, essa resposta natural, como é natural para um trabalhador que vê os seus direitos violados ingressar com uma reclamatória trabalhista. Como é natural para um casal que não se aguenta ingressar com um pedido de divórcio. São ações naturais, intuitivas, que independem da argumentação do advogado. Aliás, é por isso que advogado não precisa argumentar muito. Agora, com relação à recuperação judicial, o advogado precisa sim argumentar, e eu utilizo a expressão na prospecção com agressividade. Por quê? Porque ele precisa ter um tom pedagógico, ele precisa explicar, olha, a recuperação judicial vai, primeiro, suspender os seus compromissos. Segundo, criar as condições econômicas para a empresa sobreviver. Terceiro, depois de suspender os compromissos, depois de criar condições econômicas para operar e sobreviver, apresentar um plano de pagamento condizente com as condições econômico-financeiras da empresa. E esse plano de pagamento, ele é construído não apenas a partir da perspectiva do empresário da recuperando, ele é construído a partir da perspectiva de um conjunto de players que estão em torno da operação, que são os credores. Então, tudo isso, meus caros colegas, exige convencimento, exige persuasão.
exige vontade. É preciso comunicar, porque naturalmente isso não vai chegar na cabeça dos agentes econômicos. E ponto. Se eu não tiver agressividade e assertividade nessa argumentação, simplesmente o agente econômico não vai compreender que a recuperação judicial está para a crise do agente econômico, que o divórcio está para a crise do casal. Ou que a reclamatória trabalhista está para a violação dos direitos no ambiente de trabalho. Simples assim. E aí, quanto mais agressivo, quanto mais assertivo, tanto melhor. Essas são as dicas de hoje. Eu queria ser mais breve, já estamos com 24, 25 minutos. Se os colegas tiverem alguma pergunta, Basílio, Lucas, Maria, alguma pergunta sobre recuperação judicial, mandem aqui agora. Se alguém quiser entrar aqui, fazer um bate-papo comigo nesse finalzinho de semana, uma semana quebrada, né? Uma semana muito doida, porque uma semana que teve uma sexta-feira na quarta, teve um feriado na quinta e teve uma nova sexta-feira agora, brincadeira que o pessoal estava comentando. Então, se alguém tiver qualquer pergunta sobre recuperação judicial, fale agora que eu já faço um bate-bola sobre ela, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Então, quem gostou também diz que gostou, agradece, manda um abraço, vem mais vezes, vamos conversar mais. Acho que a gente tem que desmistificar um pouco a recuperação judicial, a gente o meu desafio é abrir mais o tema. Esse tema tem que estar aberto. Os advogados têm que explorar mais a Lei 11.101. É possível dizer que na Lei 11.101 tem um poço de dinheiro, mas que os colegas têm que manejar melhor esse poço. Então, que bom, Basílio, que bom, cara, que bom. Vamos em frente e por hoje era isso, tá bem? Grande abraço, meus caros colegas, bom final de semana, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem vai trabalhar, boas leituras para quem vai ler, espero que todos aqui leiam bastante, porque enfim, dizem que a leitura liberta, e é isso que nós precisamos. Beijão, gente, um abração e em frente, em frente!